História 1. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha minha taqueria em um bairro movimentado da cidade do México. Até hoje, não sei se o que vivi foi fruto da minha imaginação ou algo verdadeiramente sobrenatural, mas lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Minha taqueria estava em uma esquina perto de uma estação de metrô e de alguns escritórios. O negócio começou com meu pai e, quando ele faleceu, eu fiquei responsável. Não foi fácil, mas os tacos ao pastor foram um sucesso e muitos vizinhos vinham jantar ali com frequência. Era uma sexta-feira à noite, um dia que sempre tinha uma energia estranha. Os clientes eram diferentes, bêbados, pessoas com pressa e caras desconhecidas que não apareciam durante a semana. O movimento era intenso, com uma fila de clientes, e eu, correndo para cortar carne e servir pedidos, não parei nem um segundo. Entre os clientes, notei um homem que eu não conhecia. Isso não era incomum, pois às sextas-feiras sempre traziam gente de fora do bairro, mas algo nele me chamou a atenção. Ele não estava na fila nem pediu nada. Ficou parado a alguns metros do carro, me observando. O homem era alto, magro, usava um casaco grande demais para ele e um chapéu velho. Seu olhar me seguia de um lado para o outro enquanto eu trabalhava, me fazendo sentir desconfortável. Tentei ignorá-lo e continuei cortando a carne. Depois de 15 ou 20 minutos, percebi que ele ainda estava lá, sem se mover. Não parecia alguém esperando amigos ou pensando no que pedir, e muito menos alguém que simplesmente passava por ali. De repente, ele começou a se aproximar lentamente. Pensei que finalmente ia fazer um pedido, mas ele permaneceu em silêncio, parado do outro lado do balcão, me olhando fixamente. "O que deseja?" perguntei, tentando aliviar a tensão. "Nada", continuou me olhando com os olhos vazios. Ele tinha as mãos nos bolsos do casaco, o que me deixou ainda mais nervosa. Comecei a pensar nas histórias de assaltos em barracas de comida, especialmente porque lidávamos com dinheiro em espécie e éramos alvos fáceis. Eu falei novamente, desta vez com firmeza: "Se você não vai pedir nada, está atrapalhando." Meu assistente Tono percebeu a situação e me perguntou se eu queria que ele expulsasse o homem. Decidi não fazer isso, talvez ele estivesse confuso, pensei. O homem permaneceu ali mais um tempo, imóvel, até que se foi, cruzou a rua e desapareceu nas sombras. Não pensei muito nele até a sexta-feira seguinte, quando o vi novamente. Dessa vez ele chegou mais cedo, por volta das 8 da noite. Novamente, não pediu nada, ficou lá, nos observando, a mim e aos clientes. Sua presença começou a me incomodar ainda mais, mas tentei ignorá-lo e continuei trabalhando. Mais tarde, contei à minha esposa o que tinha acontecido. Ela me disse para não me preocupar, que provavelmente era só um homem estranho. Tentei acreditar nisso, mas algo nele me deixava alerta. Passaram-se algumas semanas sem que ele aparecesse e comecei a relaxar. No entanto, numa noite chuvosa, por volta das 10, quando quase estávamos fechando, ele reapareceu. Dessa vez ele estava mais perto do carro, sob um guarda-chuva. Seus olhos, juro, pareciam brilhar na escuridão. Ou talvez fosse o reflexo das luzes, mas a sensação de desconforto voltou com força. Pedi para Tono vigiar o homem enquanto eu atendia os últimos clientes. Mas, de repente, o homem desapareceu. Em um momento ele estava lá, no outro, não estava mais. Não o vi se afastar, simplesmente desapareceu. Na sexta-feira seguinte, estava chovendo muito quando vi novamente. Ele estava parado na esquina, sob a luz amarela de um poste de iluminação. Dessa vez, senti sua presença como uma pressão no meu peito. Rapidamente terminei de guardar tudo, mas enquanto dirigia para casa, olhei pelo espelho retrovisor e lá estava ele, caminhando lentamente atrás do carro. Tono também o viu e me sugeriu acelerar, mas a chuva complicava. Depois de virar uma esquina, perdi-o de vista. Cheguei em casa angustiada e não consegui dormir naquela noite, pensando em seu olhar frio e vazio. Na semana seguinte, decidi que se ele voltasse, eu o enfrentaria. E, como se fosse um sinal, ele voltou. Estava na mesma esquina, sob a chuva. Deixei o facão de lado e me aproximei. "O que deseja?" perguntei, tentando esconder o medo que subia pela minha garganta. Ele não respondeu. Só me olhou com aqueles olhos estranhos e lentamente tirou de seu bolso uma nota de 500 pesos molhada e amassada. "Não preciso do seu dinheiro. Se tiver fome, eu te dou comida, mas pare de me seguir", ele disse, confuso e irritado. O homem deixou cair o dinheiro no chão e, sem dizer nada, se afastou, desaparecendo na escuridão. Nunca mais o vi, mas desde então, sempre que fecho a taqueria, sinto que alguém me observa da esquina, mesmo quando não há ninguém. E nas sextas-feiras, quando abaixo a cortina do carrinho, sempre olho para o chão, com medo de encontrar outra nota molhada na minha frente. História 2. Vou contar algo que me atormentou durante anos. Até hoje,
Não sei se foi apenas uma fase ruim ou algo mais sinistro, mas desde então nunca mais fui o mesmo. Tudo começou com a minha taqueria, um pequeno negócio que abri com muito esforço em uma colônia no sul da cidade do México. Não era o lugar mais popular, mas eu tinha meus clientes habituais, especialmente à noite, quando os vizinhos saíam do trabalho ou voltavam da escola e queriam algo rápido e barato para jantar. Era um negócio humilde, mas honesto. Tudo começou numa dessas noites tranquilas de terça-feira. A taqueria estava em uma esquina onde quase não passava nada, exceto alguns carros passando ou as luzes dos ônibus à distância. Era uma daquelas noites em que você pensa em fechar cedo, porque sabe que é improvável que venha mais alguém. Tono, meu assistente, estava lavando os pratos enquanto eu terminava de limpar o espeto de pastor. Estava prestes a decidir fechar quando apareceu um homem estranho. Realmente não sei como descrevê-lo. Ele não era um cliente habitual e não parecia estar ali para comprar tacos. Usava uma jaqueta velha e suja que parecia já ter visto dias melhores e um chapéu cinza que cobria grande parte de seu rosto. Ele se aproximou do balcão, mas não pediu nada, simplesmente ficou ali, como se esperasse algo. Perguntei o que ele queria, mas ele não respondeu. Pensei que talvez ele não tivesse me ouvido, então me aproximei e repeti: "O que você quer, chefe?" O homem me olhou por baixo do chapéu e tudo o que pude ver foi um brilho estranho em seus olhos, como se ele não estivesse ali, mas também não parecia perdido. Finalmente, ele respondeu, com voz rouca, quase um sussurro: "Não vim pelos tacos. Só queria ver como você trabalha." Essa resposta me inquietou. Quem, às 10 da noite, vem só para ver alguém trabalhar? Sorri mais por educação e voltei ao balcão, dizendo a mim mesmo que era apenas um homem estranho que teve um dia ruim. Mas algo na forma como ele me olhou não me agradou. Aquela noite não aconteceu mais nada. Fechamos uma hora depois e fui para casa. Minha esposa estava dormindo quando cheguei, como sempre, e eu não tive forças para contar o que havia acontecido. Não queria preocupá-la com algo que talvez não fosse importante, mas a verdade é que não conseguia parar de pensar naquele homem. Na semana seguinte, as coisas ficaram mais estranhas. Era quarta-feira, outra noite tranquila, aproximadamente a mesma hora, e o mesmo homem apareceu novamente. Desta vez, ele nem chegou perto. Ficou na esquina, onde a luz do poste não o iluminava totalmente. Não fez nenhum gesto, nem mesmo me olhou diretamente, mas eu soube que ele estava lá para me observar. Sentia isso, era como se a mera presença dele naquele canto escuro estivesse me vigiando. Decidi enfrentá-lo. À medida que me aproximava, ele parecia maior, como se sua sombra alongasse a escuridão ao seu redor. Perguntei, já irritado: "O que deseja? Se não vai comprar nada, é melhor ir embora." Ele me olhou novamente, mas desta vez com um leve sorriso que fez um arrepio percorrer minha coluna. Não disse nada, simplesmente se virou e se afastou, caminhando lentamente, como se não tivesse pressa. A partir daquela noite, comecei a sentir que algo estava errado. O trompo, que sempre cortava sem dificuldade, parecia mais pesado. Meus facões, que eu afiava todas as manhãs, já não cortavam como antes. Tentei ignorar, mas a sensação só piorava. Um dia, enquanto cortava a carne, senti um beliscão na mão. Quando olhei, havia um pequeno arranhão, mas parecia insignificante. No entanto, naquela mesma noite, a dor ficou mais intensa e minha mão começou a inchar. Com o passar dos dias, o desconforto aumentava e, sempre que a noite chegava, sentia como se alguém estivesse me observando. Às vezes, via o homem refletido nos vitrines ou do outro lado da rua, sempre na penumbra. Uma noite, não aguentei mais, fui ao hospital e o médico me disse que era apenas uma infecção simples. Mas eu sabia que isso não era normal. Tirei uns dias de descanso, mas nem em casa eu conseguia ter paz. Sonhei com aquele homem e sua expressão aterrorizante. Quando voltei ao trabalho, parecia que tudo estava bem, até que ele apareceu novamente, desta vez acompanhado. Eles estavam na esquina, escondidos na escuridão. Não consegui suportar. Fechei o negócio naquela noite e nunca mais voltei. Até hoje, não sei o que eles queriam de mim. História 3. Sempre fui fanático de tacos. Desde que me entendo por gente, todas as sextas-feiras à noite, depois do trabalho ou da faculdade, gostava de parar em uma taqueria. Era como uma pequena tradição pessoal, uma espécie de ritual para despedir a semana.
A cidade do México, com seu ritmo caótico, tinha um lado reconfortante nesses postos de tacos que iluminavam as esquinas. A luz amarela das lâmpadas, o som da carne chiando na parrilla, o aroma das cebolas assadas misturadas com o tempero do pastor. Para mim, esses lugares eram como pequenos refúgios. Já havia experimentado tacos em muitos lugares da cidade, desde os mais famosos até aqueles improvisados em cantos menos movimentados. Mas um em particular me chamou a atenção. Fica em uma rua que não é exatamente muito movimentada. A primeira vez que fui lá foi por pura casualidade. O tráfego na Avenida Insurgentes estava insuportável, então decidi pegar um desvio. Foi quando parei no semáforo que vi a pequena placa, Tacos El Güero, quase escondido atrás de uma luminária, mas o aroma que vinha de lá me atraiu instantaneamente. Sem pensar duas vezes, estacionei o carro. O lugar era simples, nada de extraordinário, um carrinho de metal com 2 pratos de carne, uma mesa longa com molhos e alguns bancos. Apenas algumas luzes iluminavam a esquina e havia apenas 2 pessoas comendo. Isso foi estranho para aquela hora da noite, porque esses lugares costumam estar bem cheios. O ambiente estava um pouco sem graça, não era o que você esperaria de uma taqueria. O taqueiro era um homem magro, de meia idade, que se movia com destreza enquanto preparava um taco de pastor. Sua precisão era impressionante. Me aproximei do balcão e pedi o de sempre, 3 tacos de pastor com tudo, molho verde e um refrigerante. Ele mal falou, mas sua eficiência foi notável. Enquanto esperava, percebi algo estranho. As outras 2 pessoas comiam em completo silêncio. Não havia conversas animadas nem piadas típicas entre o taqueiro e os clientes. Tudo estava envolto em um silêncio peculiar. Só o som da carne na parrilla quebrava a monotonia. Os tacos ficaram prontos rapidamente. O taqueiro me entregou com um movimento quase mecânico, sem me olhar nos olhos nem dizer mais do que um sutil "aqui está". A princípio não prestei muita atenção. O cheiro dos tacos era irresistível. Dei a primeira mordida e, sinceramente, foi um dos melhores tacos que já comi. O sabor da carne era único, como se tivesse sido marinada em uma receita secreta que eu nunca tinha experimentado. Mas enquanto comia, não consegui evitar uma sensação estranha. Algo no ambiente parecia fora de lugar. As luzes da rua pareciam mais fracas do que o habitual. A escuridão entre os prédios próximos era espessa, quase palpável, como se o posto de tacos fosse uma pequena ilha de luz em um mar de sombras. Me senti um pouco desconfortável, mas tentei ignorar. Me disse que era só cansaço de uma longa semana, que minha mente estava me pregando uma peça. Quando terminei o 3º taco, percebi que as outras 2 pessoas já tinham ido. A estação estava completamente vazia, exceto por mim e pelo taqueiro, que continuava limpando o prato em silêncio. Decidi pedir mais um, desta vez de bisteca, porque queria prolongar a experiência. Admito, o sabor dos tacos me conquistou. Apesar da estranha situação, a comida compensava. O taqueiro rapidamente preparou o taco de bisteca, mas justo quando estava prestes a dar a primeira mordida, ouvi algo. Um som vindo da rua atrás de mim. Soou como um sussurro, ou talvez como passos leves. Me virei para olhar, mas não havia ninguém. A rua estava tão vazia quanto antes. Dei de ombros e voltei ao taco, pensando que devia ser só o vento. Mas agora a sensação de inquietação era inegável. Algo no ambiente havia mudado. O ar parecia mais denso e senti uma presença. Algo que eu não podia ver, mas que sabia que estava ali, além da luz da estação. O taqueiro finalmente quebrou o silêncio. "Como você está, jovem?" perguntou, sem levantar os olhos do prato. Sua voz era monótona, como se perguntasse por mera formalidade. Demorei um momento para responder. A pergunta me pegou de surpresa. "Sim, tudo bem. E você?" Ele não respondeu de imediato. Continuou trabalhando em silêncio. Isso foi o suficiente para me deixar nervoso. Decidi que o melhor seria pagar e ir embora. Enquanto procurava o dinheiro, o taqueiro falou de novo. "É raro alguém ficar tanto tempo aqui." Levantei os olhos, confuso, e perguntei: "O que você quer dizer?" Foi a primeira vez naquela noite que ele levantou os olhos para me olhar. Seus olhos pequenos e escuros pareceram me dominar. "As pessoas não voltam." Só isso. Engoli em seco e senti o ar ao meu redor ficar ainda mais pesado. Tentei parecer casual. "Bem, eu vou embora agora." Saí rapidamente, sem olhar para trás.
quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam enquanto procurava as chaves. Finalmente consegui entrar e ligar o motor. Antes de sair, olhei pelo espelho retrovisor. O taqueiro ainda estava ali, parado, me olhando em silêncio. Mas o mais estranho foi o que vi do outro lado da rua, uma figura imóvel, quase escondida nas sombras. Não conseguia distinguir seu rosto, mas sabia que estava me observando diretamente. Saí dali o mais rápido que pude, e desde aquela noite, não voltei mais ao meu ritual de tacos das sextas-feiras. História 4. Nunca tinha ficado acordada até tão tarde trabalhando, mas sabia que quando começasse meu negócio de tacos de suadero e ao pastor, todos os dias teria que ficar acordada até as 2 ou 3 da manhã. Já tinha escolhido um ponto estratégico para o meu carrinho, numa esquina da estrada mais próxima de casa, porque percebi que por ali passava muita gente. A primeira semana foi realmente boa, especialmente o sábado. Nesse dia, comecei a montar o carrinho às 6 da tarde e às 7 já estava preparando a carne e os acompanhamentos. Às 8 comecei a vender, como esperado, os clientes começaram a chegar em massa. Eu trabalhava sozinha porque naquele momento não podia pagar um ajudante. Foram 4 horas intensas e exaustivas porque havia muita gente. Era pouco mais da meia-noite quando o movimento começou a diminuir. Algumas pessoas ainda apareceram, mas não tantas. À 1 da madrugada, a avenida estava completamente deserta, sem sinais de vida. Eu estava prestes a desmontar o carrinho quando apareceu um homem bêbado e pediu 2 tacos. Ele começou a falar sobre sua família, seus problemas e várias outras coisas. Essas 2 porções de tacos levaram 1 hora para serem comidas. Já era 2 da madrugada e ele ainda estava falando comigo. De repente, ficamos em silêncio ao ouvir a risada de uma criança. O homem parou de mastigar imediatamente e ambos ficamos surpresos. Ele comentou que não havia ninguém por ali. Olhei ao redor, mas também não vi nada. Um tanto assustado, o homem perguntou: "Aqui é assombrado, né?" Quando começou a falar comigo novamente, percebi que uma criança pequena se aproximava e se sentava ao seu lado no banco. Ele me sorriu e eu devolvi o sorriso. Perguntei por que estava sozinho, mas o bêbado respondeu. Ignorei a interrupção e continuei falando diretamente com o menino, perguntando por que tinha saído tão tarde. Perguntei se ele estava com fome e ele disse que sim. Dei-lhe 2 tacos. Alguns minutos depois, o homem pediu a conta, pagou e foi embora. Fiquei lá com o menino e perguntei onde morava. Ele apontou para uma casa de 2 andares do outro lado da avenida. Quando terminou os tacos, se levantou do banco e correu até aquela casa. No domingo, voltei a montar o carrinho. Por volta das 2 da madrugada, a avenida ficou deserta e o menino apareceu novamente. Isso se repetiu durante toda uma semana. Dieguito, como comecei a chamá-lo, chegava todas as manhãs às 2. No entanto, algo me parecia estranho, nunca o vi atravessando a avenida nem saindo de casa. Sempre era o mesmo, primeiro ouvia sua risada e, pouco tempo depois, ele aparecia para me cumprimentar. Em um domingo, por volta das 11 da noite, enquanto ajudava o mesmo bêbado de antes, vi um casal sair da casa de Dieguito. Eles se aproximaram do meu carrinho e pediram 2 tacos e 2 refrigerantes. Enquanto comiam, perguntei ao senhor se era o pai de Dieguito. Ele confirmou com voz trêmula, e então o avisei para ter cuidado, já que o menino fugia de casa todas as manhãs. Comecei a contar que ele sempre vinha me visitar às 2 da manhã. O casal começou a chorar. Eu me desculpei, pensando que algo grave tivesse acontecido com o menino e perguntei se ele estava bem. A mãe, desolada, respondeu que Dieguito já havia falecido. Morreu há 2 anos, atropelado na estrada em frente à sua casa. Seu corpo foi arremessado até a esquina onde eu estava com o carrinho. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Eu tinha certeza de tê-lo visto. O bêbado, que presenciou a cena dias antes, confirmou que me viu falando com alguém, mas garantiu que, além de mim, não havia mais ninguém no carrinho. O pai de Dieguito me contou que uma vizinha disse ter ouvido a risada do menino nas primeiras horas da manhã e que, uma vez, ao olhar pela janela, o viu brincando na estrada. Naquela noite, fiquei muito abalado. Nem cobrei o que o casal consumiu e fechei mais cedo. No dia seguinte, ainda incrédulo, lembrei de uma cruz que sempre via na calçada, mas nunca prestei atenção. Fui até lá e, ao ler a inscrição, vi o nome de Diego e a data de sua morte. Confesso que tenho medo de fantasmas e, desde então, nunca mais abri depois da meia-noite. Não consigo acreditar que vou trabalhar tão tarde outra vez. História 5. Vou contar uma história que me fascina muito. Quero deixar claro que não é minha, por isso gosto tanto dela, mas meu avô ainda carrega o trauma do que aconteceu. Depois de se aposentar como policial, meu avô começou a trabalhar por um tempo como vigia no cemitério da cidade onde morava. No turno da noite,
Estavam só ele e seu colega Ramon. O cemitério não era grande, mas os contrataram porque muitas vezes amanheciam com as tumbas saqueadas e Ramon não conseguia cuidar de tudo sozinho. Na primeira noite de trabalho, Ramon explicou as tarefas do meu avô e até marcou em um papel as áreas que ele precisava monitorar. Parecia simples, mas não era. Havia perigos na área e Ramon disse que às vezes as pessoas roubavam roupas, joias ou outros objetos de valor das tumbas. Em uma ocasião, até roubaram um corpo inteiro. Como ex-policial, meu avô sabia bem o que enfrentaria: ladrões. Quando chegou a meia-noite, começou sua ronda. Ele carregava uma lanterna, uma cacetete e também uma arma de fogo para se proteger. No frio do cemitério, o vento soprava entre as tumbas e a escuridão dominava o lugar. Ao passar pela área das crianças, não teve problemas, mas sentiu uma energia estranha. Quando chegou à área dos adultos, ouviu algo no vento, como uma música ou uma oração. Curioso, seguiu a voz feminina e viu uma mulher ajoelhada ao lado de uma tumba, enterrando algo. Quando percebeu que estava sendo observada, ela saiu correndo. Meu avô correu até a tumba e com o pé afastou a terra. Encontrou bonecos de pano cheios de alfinetes e um frasco de vidro com líquido vermelho, cabelo e fotografias de pessoas. Ele não tocou em nada, apenas empurrou os objetos para fora do cemitério com o pé. Quando voltou, Ramon explicou que era comum ver pessoas fazendo bruxaria ali e que ele não deveria se assustar se visse algo ainda mais incomum, como fantasmas. Apesar disso, meu avô não acreditava em fantasmas e dizia que era melhor temer aos vivos do que aos mortos. Um mês depois, em outubro, por volta do Halloween, aconteceu algo que fez meu avô mudar de opinião. Durante uma ronda, o silêncio no cemitério foi absoluto. Não se ouvia o vento, o som das árvores ou os grilos. Sentiu uma mão gelada em seu ombro e uma voz pronunciou seu nome. Quando se virou, viu uma sombra alta, de quase 2 metros de altura, que parecia a própria morte. Aterrorizado, disparou sua arma, mas os tiros não atingiram. Correu para a área das crianças e ouviu risadas, como se estivessem brincando. Ao iluminar o local, viu várias crianças brincando entre as tumbas. Ele ficou paralisado até sentir novamente uma mão em seu ombro. Dessa vez foi Ramon quem o levou de volta para o alojamento. Lá, Ramon o limpou com ervas e ovos, tentando acalmá-lo. No entanto, meu avô estava tão chocado que, na manhã seguinte, foi ao cemitério apenas para pedir demissão. Ramon tentou convencê-lo a ficar, dizendo que era normal nessa época do ano, quando, segundo as crenças, os mortos se preparam para visitar seus familiares. Mas meu avô sabia que o que ele via não era normal. Desde então, ele repete: devemos temer tanto aos vivos quanto aos mortos.